como não temos um convidado hoje, eu mesmo vou me apresentar e fazer a intro aqui desse episódio. Então, e aí, mestre? Faz o show off aí. Guerreiro é a melhor classe já inventada no RPG. E eu sou o Cabral. A gente veio com o segundo episódio sobre nosso compêndio de RPG, e eu sou o Marcelo. E nesse episódio a gente queria falar um pouco sobre sistema e temática. Isso aí, Marcelo. O que é um sistema e uma temática no RPG? Oh, meu caro Cabral. O sistema é as regras que você vai usar durante o jogo. Acontece o quê? Que existem muitas regras. Eu não vou falar regra de 20 mil sistemas aqui, porque é humanamente possível, mas eu não quero. É humanamente impossível. E eu também não quero. E aí, a gente. E por que existe alguma coisa chamada Google? Você pode ir lá e pesquisar todas as regras por sua própria É vontade. verdade. Óbvio que a gente veio aqui para facilitar o trabalho. Então, o que nós vamos fazer é trazer alguns sistemas. Agora, outra coisa. O que é temática? Temática é o universo que você vai jogar. Então, se a gente for jogar um RPG de medieval, você vai jogar na Terra-média, cheia de magia, de cavaleiros, de dragões, etc. Essa vai ser a temática do seu RPG. E por mais simples que pareça, isso influencia muito no jeito que você vai jogar e vai influenciar muito no como você vai jogar. E por isso que hoje a gente vai trazer algumas temáticas e explicar um pouco dos sistemas. Eu queria deixar claro uma coisa antes que a gente vai mencionar algumas regras. Só que nós temos planos para trazer essa série mensal para falar as regras de determinados sistemas. A gente vai falar muito de D&D, que usa o sistema D20, e a gente quer trazer as regras dele com mais frequência. Então, fica tranquilo. Se você falou assim, isso aqui eu não peguei, espera que a gente vai vir para falar o resto depois, entendeu? Isso é um podcast mais técnico. Então a gente não vai, sabe, dar tanta nossa opinião, brincar tanto. Quer dizer, vai ter nossas brincadeiras, mas não vai ser tanto. Então, presta atenção que se não prestar, meu amigo, sinto muito. Então, vamos pro primeiro sistema barra temática. Eu queria dizer uma coisa que todo mundo achou que ia começar com D&D. Eu vou falar de D&D, mas eu não queria começar com esse porque esse já é mais famoso. Eu queria falar de um que eu acho que é o meu favorito. Eu gosto muito de jogar esse, que é Call of Cthulhu. Recentemente a gente fez um post nele É sobre. Call of Cthulhu. Marcelo só fala de Cthulhu. Marcelo é camisa de Cthulhu, é tênis do Cthulhu, é não sei o que do Cthulhu. O cara só falta tatuar o Cthulhu, é HP Não é Lovecraft. uma má ideia. Não é uma má ideia tatuar o Cthulhu. Falando nisso, vai lá no nosso Instagram e vai ver a resenha que o Marcelo fez sobre o HP Lovecraft, que ficou muito boa. Obrigado, E é obrigado. isso aí. É um gênio, um gênio. Não o HP Lovecraft, eu mesmo. É, e eu já fiz, como já falei, uma resenha. Eu gosto muito do HP Lovecraft, eu acho ele um gênio do terror, com todas as minhas ressalvas em relação a ele, que eu falei na resenha, então vai lá ler. E o Call of Cthulhu, ele é um RPG de terror, mais especificamente ele é um RPG de terror cósmico. Em geral, eu queria deixar isso claro, porque assim, o terror cósmico é um pouco diferente do terror que a gente está acostumado em filmes. Esse terror cósmico tem muito mais a ver com ficção. Então o terror cósmico normalmente vai abordar a irrelevância do ser humano na Terra, tipo, como a gente é relevante para o universo. E eu vou falar um pouco mais disso no decorrer, né, de tudo. Como eu já falei, Call of Cthulhu é baseado nas obras escritas do H.P. Lovecraft. A ambientação dele normalmente retoma por volta do século XIX, XX, onde pessoas normais, com suas diversas ocupações, então você pode ser um artista, um veterano de guerra, um empresário, um químico, um físico, enfim. Com a sua profissão, você investiga um caso bizarro, que está acontecendo alguma coisa que entrou na sua vida e que você está investigando por algum motivo ali que vocês decidem durante a jogatina. Então, sei lá, você é um ricaço que recebeu uma herança de família e você viu que tem um objeto misterioso, uma caixa misteriosa que não abre. E aí você começa a investigar, você descobre coisas sobrenaturais. E aí que tá. Essa realidade que Call of Duty vai abordar é uma realidade obscura, uma realidade muito dark, onde o sobrenatural permeia o mundo, mas esse sobrenatural não é uma coisa, sei lá, tipo Supernatural, o que você está acostumado com monstrinhos, etc. Existem monstros, mas o que essa história tem para contar é para mostrar que o ser humano é irrelevante, entendeu? Então, a gente vai ter os mitos de Cthulhu, que são grandes deuses antigos, seres interdimensionais, incompreensíveis, inimagináveis, que existem na nossa realidade e mostram para nós como o ser humano é só poeira cósmica. E uma coisa a se mencionar é que esse tema tem ganhado mais popularidade. Isso porque a gente vê cada vez mais jogos com a temática, né? Eu acho que lançou recentemente um jogo de videogame, acho que do PS4, que se chama Call of Cthulhu, ou
Nossa, eu não lembro. Mas ele é sobre o HP Lovecraft. E o Jovem Nerd também, ele tem uma campanha que ele fez no final de ano, né? Ele tem 4 meses sobre isso. E a própria série, né? É... Lovecraft É Country, né? verdade, nossa, como eu esqueci disso? É verdade, tem a série agora. É uma. Tá, Foi então tá bastante em É alta. verdade. É uma pena que foi cancelado, né? Mas eu não assisti. Eu tenho que fazer uma. Eu tenho que assistir e fazer uma resenha ali, ó, sobre isso. Eu não assisti, mas falam que é muito boa. Inclusive quebram vários estereótipos. Eu não falei isso na resenha, mas eu vou mencionar. Falam que a série ela quebra vários estereótipos que o HP coloca, né? Porque são personagens negros, personagens de diversas etnias que representam os personagens principais e de diversas sexualidades também, que era uma coisa que o HP ele era uma pessoa extremamente preconceituosa, né? Então é bem legal isso. E Sim. eu acho que o Cellbit, ele também usa o sistema D100 e eu acho que ele se baseou muito em Call of Cthulhu. Eu não sei, eu não sou o Cellbit, mas eu acho que foi isso, né? Eu não sei se ele falou que criou, acho difícil, mas se ele criou, ok. E eu acho que ele usa essa base aqui. Mas eu digo isso porque Call of Cthulhu carrega uma coisa bem específica que eu acho que foi ele que popularizou. Não sei se tem outro RPG, eu pelo menos não conheço, mas é sanidade, né? A sanidade, ela vai literalmente demonstrar quanto o personagem do jogador ainda mantém o pé no chão, consegue manter aquela realidade mesmo lidando com o sobrenatural. E esses jogadores vão ter uma certa quantidade de sanidade, que será definida por meio de uma rolagem de dados. Eu não vou explicar isso agora, porque eu quero gravar um podcast para explicar, fazendo a ficha inteirinha de Call of Cthulhu com vocês, para poder auxiliar. Então, esse não é o ponto agora. E ela vai perdendo conforme o jogador ele vai se encontrando com o inimaginável. Tem uma coisa a se mencionar, que é o sistema de verdade agora. O sistema do Call of Cthulhu é D100, então ele funciona por porcentagens. E por ser o D100, ele também não tem level. Você não vai upando de level. Você vai subindo suas perícias, etc., conforme você vai realizando elas e é bem sucedido. E eu queria falar uma coisa muito legal, que eu vi uma curiosidade. O D100 não é um polígono perfeitinho, né? Não, todos os lados não têm a mesma medida, enfim. E não dá pra você. Tipo, o D100 no Brasil ele é muito caro. Eu não sei se no exterior é tão caro, mas no Brasil ele é muito caro. Então, uma coisa legal a se dizer, né? Se um dia vocês forem querer jogar, é que vocês têm um 2D10, ou um mesmo, que um você vai jogar a unidade, né? E o outro você joga a dezena. Então eu jogo o primeiro dado, vamos supor, deu 1, e aí, que essa é a minha unidade. Aí eu jogo outro segundo dado, que é a minha dezena, deu 9, 91%, entendeu? E é bem legal isso também, é uma mecânica um pouco diferente. Pra quem não pegou aí a ideia, o D100 que o Marcelo tá falando é um dado que chega até a numeração 100. Então, quando a gente fala de alguma coisa, é o dado com a quantidade de o quê? De polígonos, de lados, Os não lados, sei. Lados. De lados que o dado tem. Por exemplo, Dungeons and Dragons tem o famoso D20, que é um dado que tem 20 lados. Uhum. O D100, ele não é um dado que tem 100 lados, mas ele chega até a numeração 100. Exato. É de dezena por dezena. Ai, obrigado. Então é só pra ficar, né? A voz da razão. A voz da razão. Não, É que eu sou o cara, eu sou o NPC aqui, né? Então eu tô fazendo o papel de vocês, porque o Marcelo tá explicando tudo isso, eu tô ficando, caralho, que interessante, porque eu também não manjo nada de RPG. Então as dúvidas que eu tenho, ou que eu imagino que alguém possa ter, aí eu reafirmo aqui só pra vocês ficarem ligados. É que eu falando na teoria fica muito complexo, mas eu juro que não é. Ó, eu vou fazer um exemplo aqui, vamos lá. Vou fazer um exemplo. João, cria um personagem aí, me fala um nome, uma ocupação, e aí, fala alguma coisa aí. No mundo real. No mundo real, Call of Cthulhu, isso. Beleza, meu personagem chama Josimar e atualmente ele tem 37 anos, é fumante e trabalha como atendente de telemarketing. Tá bom. Que específico. Mas tudo bem. O Josimar, ele recebeu uma ligação muito misteriosa que levava ele a um prédio, né, enquanto ele estava trabalhando. Como o Josimar, né, no mundo ficcional, já não se importa muito com o trabalho dele, ele saiu do meio do expediente para verificar isso, porque chamou muita atenção. A voz do que ligou para ele, do ser, era muito potente, parecia que era mais de uma pessoa falando, inclusive. Quando ele chegou no prédio, ele entrou, ele viu que era um prédio abandonado e ele adentrou um quarto específico que tinha uma figura encapuzada que, ao ver ele, começou a persegui-lo. Josimar tem uma certa distância dessa figura e ele tem tempo suficiente para realizar uma ação. O que o Josimar faz, João? Ele... sei lá, ele dá um super pulo, ele corre pulando, sabe quando você corre pulando? Você vai...
Você vai só no pulinho assim, ó, pra ir mais rápido. Entendi. Tá bom. O Josimar, ele pega o lance aqui pra pular, ele tá correndo pra pular e ele vai saindo pulando. Vamos rodar o dado pra ver se ele consegue. E ele tirou 39. Só que o Josimar, ele é um fumante e ele é atendente de telemarketing. Nada na profissão dele demanda que ele seja atlético. E o Josimar é fumante novamente, então ele não é muito atlético. Então a habilidade de correr dele é de 25% e ele tirou 39%. Então ele é muito abaixo do que ele precisava. O que acontece? O Josimar, ele tá pulando e ele cai. Aquela figura encapuzada puxa ele pra dentro do quarto e só conseguimos ouvir os gritos agoniados de Josimar. Ele foi encontrado morto no dia seguinte. Fim da história, Josimar morreu. Você vê como é triste, né? O cara, ele passa a vida toda dele ali, ó, ligando pros outros. Quando ele recebe uma ligação, achando que seria um amigo, entendeu? Uma pessoa que finalmente escutou o que ele tinha a falar, ele pensou, ah, não, eu vou oferecer o plano da Claro pra ele. É agora, mano, eu vou até pessoalmente. Ele chegou lá, tomando cu. A vida do atendente de telemarketing no Brasil nunca é fácil. Não pode ser fácil, entendeu? A gente simpatiza, a gente sabe que é difícil. O nosso exemplo aqui é pra mostrar que é assim que funciona o D100, é por porcentagem. Isso dá uma margem maior para erro, para acerto, mas em geral a gente vai jogar por porcentagem. Vamos supor que o Josimar, ele conseguisse fugir, porque ele teve uma vida sofrida, mas o pânico fez ele correr em pulinhos e o pulmão preto dele está funcionando novamente. E aí ele tirou, sei lá, um 14, passou, saiu correndo, saiu do prédio, a figura não consegue perseguir ele. Como ele foi bem sucedido nisso, a gente vai aumentar essa perícia. Entende? E aí, normalmente algumas regras falam que para aumentar em D10, mas isso vai depender muito do mestre, das regras que ele vai querer adaptar. Lembrando, como eu falei no podcast passado, que as regras têm que ser adaptadas para tornar a experiência divertida. E aí vocês escolhem seu final do Josimar. Vocês acharam que o Josimar deveria morrer? Ou vocês acham que o Josimar devia viver? Fica aí o questionamento. E isso foi legal pra mostrar também que quando um player ele toma a decisão ali pra fazer a ação do personagem, ele tem que ter muitas coisas em mente. Porque, por exemplo, o Josimar era fumante. Eu fiz isso de propósito, porque eu queria correr com o Josimar. Só que não dá pra correr tanto, entendeu? Porque o fôlego dele é prejudicado por conta do cigarro. Então você tem que ter sempre em mente as ações possíveis para o seu personagem fazer, senão ele vai tomar no cu igual o Josimar tomou. Tadinho do Josimar. Nossa, e é muito bom isso, porque o Call of Cthulhu, em especial, não é um RPG de luta, ele é um RPG de interpretação. Óbvio que pode ter luta. Mas, em geral, ele é um RPG de interpretação. E ele vai contar com a maior parte dele de interação e investigação. Ou seja, você precisa ter uma mente aguçada para as pistas e para o ao redor, como o João falou ali do Josimar, que era fumante. E você também precisa ter uma boa interpretação. E a gente fala isso, parece que todo o peso recai sobre o jogador. Mas é importante frisar que a parte da responsabilidade de boa interpretação cai em cima do mestre. A gente está falando de um RPG de terror. E a gente está falando de um RPG que demanda interpretação. Então o mestre ele tem que tentar tornar o máximo possível o ambiente agradável para ele interpretar e imerso, fazer o player ficar imerso para que ele tenha a vontade de interpretar direitinho, sabe? Óbvio que as pessoas têm vergonha, principalmente jogadores iniciantes. Mas não é responsabilidade individual. Não é uma responsabilidade individual. Até eu tenho vergonha até hoje, então um dia você se acostuma. Mas aí foi culpa minha, João? Eu que não fiz direito? Não, é que eu sou tímido mesmo. Eu acho que outro ponto que a gente pode mencionar sobre isso e eu vou falar por experiência pessoal mesmo, que é uma dica. Esse RPG, por se passar no mundo real e por se passar no século XIX, XX, ele demanda muito da sua habilidade de pesquisa sobre o cenário ali. Então, normalmente normalmente ele vai se passar no nosso mundo, e é bom que você não esqueça que os fatos históricos vão ter um papel importante aqui. E na hora que você for fazer a campanha, o mestre vai precisar pesquisar bem para saber como que a história vai influenciar a campanha e como a campanha vai influenciar a história, sabe? Para deixar mais linkado. E o player também tem que pesquisar bem antes de montar o seu personagem, né? Ele não pode, sei lá, fazer... Deixa eu pensar uma coisa improvável. Um nazista que é nazista vivendo nos Estados Unidos, sabe? Durante a Segunda Guerra Mundial. Sabe? Não dá. É impossível isso ter acontecido. Enfim, é uma coisa importante de se falar. Não dá pra você ter um smartphone naquela época, sabe? Esse é um ponto importante também. Pegando o gancho desse sistema que o Marcelo apresentou pra vocês, né? Que é o Call of Cthulhu. É esse o nome, né? É Call of Cthulhu. Porque eu não sei muito de RPG, então é complicado. Eu não lembro muito bem os nomes. Eu lembro assim, ó, Dungeons and Dragons, D&D, ponto. Muito mais fácil. Tem o meu guerreiro ali, guerreiro, como eu falei, melhor classe já criada. Polêmico.
Mas pegando esse gancho, né, desse sistema que o Marcelo falou, eu vou iniciar aqui uma conversa sobre outro sistema que é o Vampiro à Máscara. Eu pensava que era Vampiro e a Máscara, mas não, é Vampiro à A Máscara. máscara. Dois pontos, a Máscara. Isso. Que também é um sistema de RPG mais voltado para o terror, entendeu? Mais voltado para a interpretação, não é uma coisa muito de rolagem de dado para ter ação e o caralho a quatro. Claro que pode ter, mas esse não é o foco. Ter sempre isso em mente. Vampiro à Máscara, ele é um cenário de RPG, como eu falei, focado no terror, né, no horror e também no cenário urbano. Então, na cidade, né? Ele é baseado, como eu falei também, no sistema de Storyteller, que é esse sistema interpretativo, onde você vai interpretar um vampiro, né? Vampiro à máscara. Você não quer, sei lá. Ah, não, aqui o meu personagem vai ser um urubu. Não vai dar. Vampiro. Tem ele tem esse universo, eu não lembro o universo, é um universo sombrio, mas ele tem outras sistemas, enfim, temáticas onde envolve lobisomem, fada, mas tipo, se você for jogar o Vampiro à Máscara, você vai jogar como um vampiro, né? A menos que você queira unir tudo, mas aí é outros 500. Sim, pelo que eu tava pesquisando, eu vi que o Vampiro à Máscara, ele é tipo o primeirão ali. Ele é a base, entendeu? Ele é o original. Só que a partir dele, outros sistemas também foram criados, né? Tem alguns que são tipo Vampiro à Máscara 2.0, aí tem alguns que tem lobisomem, alguns que tem outras criaturas e tudo mais. Então tem que se atentar a isso, sabe? Mas a gente vai falar aqui do original, do Vampiro à Máscara. E né, como é um RPG sobre vampiros, né? E não são vampiros do Crepúsculo, são vampiros, os vampiros, né, legais. Ele é ambientado em um mundo de fantasia sombria, né? Porque é mais focado pro horror. E normalmente ele é ambientado em um mundo muito parecido com o nosso, só que exageradamente cruel. Pra você se ficar louco assim, ó, virou um vampiro, vai ser um assassino, vai matar geral, porque o mundo te corrompe. Porque tem muito desse negócio que o Marcelo falou também no Call of Cthulhu, que é sobre sanidade mental. Porque eu já vou explicar, calma aí, já vou explicar. Mas esse mundo, né, que é ambientado toda essa história, chama o Mundo das Trevas. Tan, tan, tan. E o jogo ele se utiliza da condição vampírica, né? Tipo, você acabou de virar uma criatura imortal do inferno, assim, super demoníaca, e a partir disso ele explora temáticas como moralidade, depravação, humanidade, salvação e o seu próprio terror, né? O terror que é virar uma criatura dessas. De novo, já vou explicar já já o porquê disso. E claro, além dessas preocupações, né, com a moralidade e sanidade do seu personagem, tem outras preocupações. Uma delas, por exemplo, são os seus antagonistas, que, né, na versão principal original que a gente está falando, são outros vampiros ou caçadores. Aí em outras versões tem lobisomens, tem outros tipos de criatura e aí vai. Mas você tem que ficar muito atento com isso, porque tem que sobreviver, entendeu, meu filho? Porque vai vir um inimigo, tem que saber desenrolar com o cara, porque o cara provavelmente vai ser vampiro há mais tempo que você. Então você tem que saber ter uma lábia ali, entendeu? Tem que saber conversar, interpretar bem. Essa é a importância de um RPG Storyteller. Você tem que ter uma boa interpretação, porque o gameplay é muito focado nisso, sabe? Não interessa muito no dado, tipo, o inimigo acabou de aparecer na sua frente. O mestre fala o que você faz, e você, eu rolo o dado pra saber se eu consigo escapar dele. Não é assim que funcionam as coisas, entendeu? Isso é bem importante. Outra coisa é que quando a gente fala, a gente tá falando de uma pessoa recém-transformada, então a gente precisa ter em mente de que você é uma pessoa com menos controle e você precisa sobreviver, né? Então é uma coisa que eu vou usar Crepúsculo como exemplo. A que ponto chegamos? Mas tem aquela cena lá que a Bella, ela corta o dedo e o namorado não, como? Irmão do Edward, o cara de drogado, quer matar ela porque ele acabou de ser transformado. Sabe o que é? Vocês lembram dessa cena? Não é bem assim, né, mano? O cara já era vampiro há séculos, entendeu? Ele já tava de boa no primeiro filme. Não, deixa. Crepúsculo? Aqui não, entendeu? Tá bom. Aqui não. Mas é isso, sabe? Você tem que saber lidar com outros vampiros. Porque tem
no universo ali dos vampiros, tem toda a questão política, de traição, as ambições, a sua própria senso, né, de sanidade e tudo mais. Então você tem que saber controlar isso. E finalmente vamos falar o porquê. Porque a ideia central de Vampiro à Máscara é que você jogue, que você interprete um personagem recém-criado. Ele acabou de se transformar em um vampiro. Então você tem que sobreviver a aquelas tentações, sabe? Aquela estranheza desse novo mundo e tudo mais. Então isso é bem importante. Eu dei spoiler, né, João? Desculpa. Acabou com o meu mistério, mas tudo bem. E eu acho que eu posso finalmente trazer pra mim, pra o rei dos RPGs, que está lá em cima, o primeiro, o famigerado D&D. O D&D, A Caverna do a Dragão. Caverna do Dragão. O famigerado D&D é um RPG de aventura de Terra-média. Ou seja, ele tem magias, ele tem magos, ele tem dragões, ele tem deuses e tudo mais. O universo que já... E guerreiros. Isso, e guerreiros. Não esquece deles, tadinho. O João fica triste. O universo que já existe e é publicado pela editora, que aqui no Brasil é a Galápagos, mas nos Estados Unidos é a Wizard of the Coast. Ele já tem uma mitologia muito vasta, com várias histórias, já tem uma própria história com personagens inclusive bem marcantes, né? Só que você não precisa necessariamente seguir isso. Você pode poder criar o seu próprio universo para poder construir a sua história. Inclusive, muitas vezes eu uso o D20, o sistema D20, né, que é o do D&D, para fazer coisas que nem necessariamente têm relação com a Terra-média. Porque eu acho o sistema D20, eu acho que a maioria das pessoas que jogam RPG também acha, é muito versátil. Mas eu acho que isso também tem a ver muito com a familiaridade que você tem com o sistema. Uma coisa interessante sobre esse sistema D20 que eu gosto muito de acrescentar é que, assim, antes de existir o sistema D20, que foi antes da terceira edição do D&D, toda vez que você jogava um RPG novo, você tinha que aprender novas regras, com novas coisas, e assim, a gente já tá falando, hoje em dia, de várias regras bem universais, porque a gente fala assim, ó, sistema D100, sistema D20, sistema D minha mãe, não sei, sabe, sistema D alguma coisa. Então já é uma coisa bem universal. E já é difícil você aprender várias regras aqui. Você vai aprendendo conforme vai jogando, mas você vai esquecendo regra. Imagina que toda vez que você fosse jogar alguma coisa, você ia ter que aprender regra nova. É difícil. E aí, a Wizards of the Coast, ela falou assim, ó, em 2000 isso, ela falou assim, a partir de agora eu vou criar um sistema universal para todo mundo usar. E aí vocês não precisam ficar aprendendo regra, porque querendo ou não, você aprender regra o tempo todo afastava os jogadores, né? Você que tem... Eles viam aquilo e falavam, nossa, que complexo, eu não quero aprender, sabe? Por que eu vou me divertir se eu tenho que aprender 65 regras, 65 jeitos de jogar? Não dá. Então eles criaram o sistema D20 e criaram um documento que fazia com que qualquer outra empresa que usasse o sistema D20 não recebesse punição, entendeu? Então é uma coisa tipo, como que é o nome daquelas obras que são, tipo, acesso ao público, que normalmente é provida pelo governo, sabe o que eu tô falando? Você sabe o nome? Do governo eu não sei, mas eu sei o que é, mas eu não lembro o nome agora. É tipo Linux, sabe? Que o Linux, ele é pra todo mundo mexer nele. É, Tipo é isso. tipo isso, todo mundo podia usar. E aí surgiram outros RPGs. Inclusive tem um brasileiro que se chama Tormenta, que é muito grande. Eu sinceramente nunca joguei no universo de Tormenta. E eu também nunca tinha me aprofundado muito. Mas eu fui pesquisar e eu achei maravilhoso. Não sei porque eu nunca joguei, porque é muito bom. Inclusive, se leiam sobre Tormenta, é muito bom, é nacional. Então você vai estar apoiando gente nacional. Talvez seja até mais barato que você comprar coisa de D&D. Enfim, eu só estou te influenciando. Estou como que é o nome que fala que o professor faz? Eu tô esquecendo as palavras. Mas enfim, estou fazendo isso. Orientar? Não, Não sei. normalmente Bolsonaro fala que professor... Doutrina. Tô te doutrinando. O sistema D20, ele funciona da seguinte maneira. É bem fácil. Você faz uma ação, você joga uma rolagem de D20 e você vai somar o resultado à sua perícia naquilo que está fazendo e à sua proficiência. E essa dificuldade não tem uma dificuldade certa, né? Normalmente no Call of Cthulhu a gente tem uma dificuldade que vem pelo personagem, porque a gente vê qual é a proficiência dele com aquilo. Aqui no D&D não tem uma rolagem certa. O mestre define no que ele está querendo fazer. Então assim, você quer acertar um inimigo a 6,5 km com uma flecha num arco quebrado. Vai ser difícil, né? Agora você quer, sei lá, dar um soco, vai ser mais fácil. E aí o mestre define a sua dificuldade para aquilo. Eu vou dar um exemplo.
João, cria um personagem aí. Vai, nome, raça e medieval. Acredito que vai ser um guerreiro, né? Eu vou te surpreender. Ele vai ser um Ranger, Olha aí. Mal posso prever seus porque você movimentos. falou da super criatividade, né? Você acabou de falar da flecha, vai ser um Ranger, mas tudo bem. O Ranger é um arqueiro, tá? Pra quem não sabe. Deixa eu pensar. É tipo um Aragorn. É Aragorn, né? Eu não lembro. Que péssima pessoa eu sou. Esqueci o nome dos personagens do Senhor dos Anéis. Legolas. O nome da minha personagem vai ser Leila, que eu lembrei do Legolas, vai ser Leila. Leila. Ela vai ser uma anã Mano, arqueira. ótimo, beleza. Então tá. A Leila foi contratada para proteger uma caravana de um nobre senhor muito escroto. Ele é muito grosso com a Leila. Mas a Leila tá recebendo o dinheirinho dela, então ela tá fazendo lá o que ela precisa fazer. E ela tá passando por um trecho até que ela ouve barulhos na floresta. Ela, com o ouvido rápido que ela é, sabe que aqueles barulhos e aqueles passos rápidos são de goblins. A Leila vê uma pequena cabecinha passando em uma moita. O que a Leila faz? A Leila saca o arco e atira a flecha. A Leila saca o arco, ela tira a flecha e... Vamos jogar um D20. Primeiro, antes da gente jogar, a gente estaremos com uma ficha imaginária da Leila. Vamos supor que a Leila ela é muito sagaz, porque ela é uma arqueira, né? Então ela precisa ser astuta, ela precisa ter uma destreza alta. E vamos supor que a Leila, ela tem, sei lá, uns 18 de destreza, né? A Leila tá no level 1, então a proficiência dela é mais 2. Eu vou explicar, galera, calma. Ela vai ter 4, porque se você tem 18, você tem mais 4, mais 2 de proficiência. Então ela tem o resultado que sai no 20, mais 6, que é o que ela tem para acerto. É como se fosse um bônus Isso. na sua pontuação do dado. Exatamente, o bônus. Vamos supor aqui que a dificuldade para acertar a cabecinha do Goblin é 10. A Leila tirou 24. A Leila espafou a cabeça do... Essa palavra não existe, né? Ela estraçalhou a cabeça do Goblin com uma flecha. É isso, entendeu? Rolamos uma ação, rodamos um dado, temos o proficiência e o bônus. O que são o bônus e o que é a proficiência? Isso é importante pra gente falar aqui, por mais que eu falei que eu vou explicar as outras regras depois. Ó, a proficiência é com nas habilidades que você é bom. E aí você fala assim, tá, mas o que é isso, cara? É porque assim, a gente tem alguns atributos. Então, a gente tem força, destreza, sabedoria, carisma, inteligência, constituição. A Leila, como uma ranger, ela vai ter uma destreza boa, vai ter uma inteligência boa. São as duas coisas que ela tem proficiência. Então, toda vez que ela for fazer alguma coisa que envolva destreza ou inteligência, ela vai ter mais 2 de bônus, porque ela já é boa nisso. Ela depende disso pra viver, entendeu? Ela manja disso. O bônus vem no número que você tem no seu atributo. Então a Leila tinha 18 de destreza. Aí você pergunta também, mas sério, como que 18 vira mais 4? É porque existe uma numeração. Então começando no 10. Se você tem 10 e 11, você tem mais 0. Se você tem 12 e 13, você tem mais 1. Se você tem 14 e 15, você tem mais 2 e assim por diante. Entendeu? Até que chega no 18, que é mais 4. E é assim que a gente vê os dados. E novamente, galera, eu sei, eu falei isso no primeiro podcast, mas eu vou sair até de novo. Por mais difícil que pareça ser, não é tão difícil. Isso é muito de prática. Quando você joga pela primeira vez, você saca na hora. E aí você já decora, você já lembra e já é fácil, entendeu? É que quando a gente fala, parece muito complexo, mas não é. Tá bom? Além da proficiência, a Leila também é muito sortuda, porque ela viu gente se mexendo na moita. Podia ser tanto uma criança brincando de pega-pega com outra criança, contra um Goblin maligno. Sorte da Leila que era um Goblin maligno. Aí tem a Leila dando um joinha pra câmera, assim, câmera na quarta parede, sabe? Uma coisa que eu gostaria de falar é que o D&D tem muito conteúdo na internet. Muito conteúdo mesmo, muitos sites muito bons, inclusive. E ele é muito famoso. Então eu sempre indico pra quem vai começar a jogar RPG, pra começar pelo D&D, porque ele tem muita coisa para jogar, muito conteúdo na internet, muita coisa pra jogar, muito versátil e é fácil de aprender. Eu acho as regras um pouco mais fáceis do que, por exemplo, Call of Cthulhu, do sistema em si mesmo. Então é uma dica aí. Tá começando agora? Comece pelo D&D. Eu acho que é mais fácil de achar conteúdo pra você. E em geral, eu acho que esse RPG ele tem uma liberdade de criação um pouco maior. Sabe? É muito mais fácil você criar um mundo, um medieval, enfim, aqui. E muito mais fácil mesmo. Você pode até colocar coisas tecnológicas. Imagina que uma nação gnômica já descobriu tecnologia, já faz máquinas andantes, androides, enfim. Dá. Não tem por que não. É muito mais fácil você deixar sua imaginação fluir aqui do que no século XIX e XX de Call of Cthulhu.
onde tudo é bem normal, sabe? Tem uma liberdade maior. Exatamente. Mas, E a gente vai deixar aqui na descrição, aqui embaixo, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Castbox, sei lá onde você está escutando esse podcast, mas a gente vai deixar alguns sites que o Marcelo gosta de pesquisar coisas sobre D&D, para você entrar e dar uma olhada, para ver como é que funcionam as coisas. exato. Mas é isso que a gente queria dar uma noção mesmo. A gente pegou 3 sistemas, em geral, um pouco mais diferentes um do outro. Então a gente tem o Call of Cthulhu de investigação, a gente tem o Vampira Máscara, que é uma coisa de interpretação, e a gente tem o D&D, que é, em geral, de combate e exploração. São coisas diferentes que, para todos os gostos, a gente explicou um pouco do sistema. Bem superficial e um pouco da temática. E são os mais famosos, né? Porque, tipo, quando eu comecei a jogar RPG, eu só sabia desses três. Depois o Marcelo me apresentou mais alguns outros aí, mas D&D e Call of Cthulhu é o, tipo, eu acho que são os tipos, os sistemas mais famosos do RPG atualmente. Sim, é verdade. São os mais famosos. E aí dá pra você ir já sabendo do que você gosta mais. Eu vejo um público mais novo entrando hoje, pesquisando sobre RPG, eu acho que muito por conta do Cellbit, então provavelmente eles vão ficar muito mais afim de jogar Call of Cthulhu. Então eu acho muito legal essas pessoas novas entrando, etc. Então aí que tá um pouco pra vocês adentrarem um pouco o mundo. A gente tem outros sistemas que a gente pode falar, então tem Mutantes Malfeitores, tem o RPG de Star Wars, né? Eu não lembro o nome exato, mas enfim, tem dados específicos desse RPG, inclusive. Tem o The Witcher, tem outras versões de D&D, então terceira edição, etc, etc. Tem vários negócios que a gente pode vir trazer no futuro pra falar um pouco pra vocês. Às vezes a gente pode fazer um podcast específico de um sistema, entendeu? Inclusive é o que a gente tá pretendendo. E a gente vai ensinando vocês ao tempo, com o tempo, a gente vai mostrando tudo que a gente puder pra ajudar vocês nessa jornada. Sim, o próprio Vampiro à Máscara que a gente comentou aqui, né, que já tem versão 2.0, tem versão de lobisomem, tem versão de... Você só falta ter versão de Crepúsculo. Bela e a Máscara. Bela e a Credo. Máscara. Bom nome de filme, inclusive. Nossa, dá uma tremedeira aqui. Mas é isso, pessoal. A gente ainda tá começando, introduzindo o que é RPG, porque a gente gravou aqui sobre sistemas para você ir dar uma pesquisada, para você entender mais como é que funcionam as jogabilidades e tudo mais. Só que calma, a gente ainda vai trazer uma série bem completa aqui, vamos abordar pouquinho por pouquinho e vamos que No vamos. próximo, a gente faz uma ficha. Desafiador, se prepare. Tá na hora de desligar já.